E aí, pessoal, vamos lá para a parte 2, né, do vídeo do percurso linha 403, né, terminal Cascais, essa linha termina em Portela de Sintra. Então, Portela de Sintra lá do sul da Portela de Sintra, né? Como eu tinha dito para vocês aí que a linha tem alguns percursos aí dela, são bem, mas bem apertado mesmo. Vocês vejam aí nessa parte aí que é perigoso porque você tem que trazer o veículo para contramão, né? Aí é dois sentidos, né? Então você tem que passar bem devagar mesmo, olhar, observar, trazer o carro para contramão, como eles dizem aqui, roubar a faixa da esquerda, né? Roubar a faixa do outro lado e mão na gaita. Aqui eles vão falar, buzinar, eles falam mão na gaita para alertar quem vem no sentido oposto que você tá saindo ali também junto, né? E é um pouco perigoso, pessoal, porque os carros pequenos não tá nem aí não. Eles vêm rápido mesmo e quando vê já tá em cima. Então tem que tomar muito cuidado nessas vilas, quando entra nessas vilas aí. Aí é a situação que eu tinha falado. Você vem na principal, você entra na vila, né? E passa pelo meio da vila e volta para a principal novamente. E você continua o percurso. Então, provavelmente eu acho que eles fizeram esses desvios passando por dentro das vilas, acho que devido à quantidade de pessoas idosas mesmo, para facilitar um pouco, né? É até bacana. E é só passar com cuidado. Geralmente não é muito longo, é um trecho aí de no máximo 500, 600 metros, você passa pelos obstáculos, né, e vida que segue, volta para a linha, né? Mas em si, todas as linhas têm esses sítios apertados, né? Todas as linhas têm esses locais que é difícil acesso para um veículo grande, né? Algumas linhas eles conseguem colocar o veículo menor, né? Que é um veículo, uma van, digamos assim, né? Não é do tamanho do micro-ônibus, mas é um pouco maior que uma van. E alguns percursos eles não conseguem por a quantidade de pessoas, né? Não é viável, então tem que realmente ir o ônibus mesmo. Até então era mais fácil, porque os ônibus eles tinham 8 e 10 metros, né? Agora tá entrando uma linha nova de ônibus, que é 12 metros, então fica um pouco mais complicado. E para quem trabalha com ônibus aí, sabe que mesmo passando devagar, a atenção tem que ser redobrada, porque um buraco, um desnível que você passar em que o ônibus torça para um lado ou para o outro, você pegar uma janela, já era, quebra mesmo, não tem jeito. Então tem que passar com bastante cuidado mesmo, né? E a linha continua, né? Essa linha continua, ela vai é, até a Portela de Sintra, ela passa por essa área que é bem. Nesse horário ela é bem calma essa área. Em si, até um dia que a gente passou um pouco mais tarde, não tem muito trânsito nessa área, né? Isso é uma vantagem e uma desvantagem. Uma vantagem é que você está sempre ali sem um estresse de trânsito, mas a desvantagem também é que geralmente o pessoal se desloca um pouco rápido, se torna um pouco mais perigoso, inclusive na chuva. Mas no geral aqui o trânsito não é violento, o trânsito aqui é bem tranquilo. O pessoal não é aquele estresse que a gente tem no Brasil, no trânsito e aquilo tudo. Você vê um ou outro que às vezes tem uma resposta mais agressiva, mas não chega nem próximo ao que a gente acaba vendo nas estradas brasileiras, né? Para vocês terem uma ideia, eu ainda não vi ninguém discutindo no trânsito aqui, a não ser uma buzinada, alguma coisa. Mas agora o pessoal aqui erra muito, erra pra caramba. O pessoal que dirige carro pequeno, eles têm uma dificuldade enorme nesse quesito de trânsito. Para você ter ideia, é muito comum você ver um carro mal estacionado. A maioria dos carros que estão próximo à calçada, é muito comum você ver a pessoa estacionar o carro, subir as rodas em cima da calçada e deixa lá, e o carro tá lá metade estacionado e metade em cima da calçada. Mas é assim, não é aquela coisa que colocou por causa do espaço. Não, o pessoal não conseguiu estacionar, jogou lá de qualquer jeito e fica atravessado mesmo e pronto e acabou. E outras situações que acontece muito, o pessoal não tá nem aí para onde eles param o carro. Se tiver uma rotatória, se tiver um encruzilhado, eles param o carro ali mesmo, dane-se, acabou. E quem for passar ali, que espere. Tem umas linhas nossas que passa na estação de Algueirão, né? Em Martins. E essa rua específica, eu vou gravar um vídeo ainda nesse percurso para vocês verem o que eu tô falando. Essa rua, ela sobe para a estação por um lado e é uma rua muito curta. É tipo uma viela, para vocês terem ideia, é muito curta.
Mas ali tem comércios ali, tem aquela galera que precisa fazer entrega. Meu, eles largam o carro ali, acende o pisca, dane-se, e todas as linhas de ônibus que passam por ali, naquela região, passa na frente da estação. E eles não estão nem aí. Você chega lá e tem que ficar buzinando e esperando e não tem o que fazer. E a fila de carro forma, e a rua que vai para a estação é dessa mesma forma, e a que você desce de novo, e cada uma é um sentido, é a mesma coisa. O pessoal para e não tá nem aí. E realmente não tem o que fazer. A orientação da empresa é que você dê umas buzinadas, aguarde e se quiser que a polícia que chegue e resolva a situação, ou a pessoa chegue e tire o veículo, mas em si você não tem muito o que fazer. É chegar lá e aguardar e esperar a boa vontade da pessoa estar por perto e tirar o veículo do meio. Eu confesso que acho até estranho, porque a gente está acostumado, eu no meu caso em São Paulo, né, até nas rodovias que eu rodei pelo Brasil aí, eu tô acostumado a ver radar para todo lado, vacilou, as autoridades mete multa e não tá nem aí, passa a caneta mesmo. Aqui é incrível, o policial ele vê a situação errada, ele vê o carro parado atrapalhando o trânsito, ele vê várias situações, mas ele não interfere, ele não posso dizer que é vista grossa, porque pode ser uma coisa cultural, né? De ter um bom senso, de falar, não, a pessoa tá ali por causa de tal problema, mas já vai tirar. Mas tem situações que realmente atrapalha muito, muito mesmo. Uma rua que você tem a necessidade de passar os ônibus, os altos carros, né? Que vai deslocar para levar pessoas no pé de uma estação de trem, né? De comboio, que nem eles falam aqui. Eu acho que, em hipótese alguma, deveria ser obstruída, porque atrasa muito e um atraso de 5 minutos ele tende a crescer para 20, para 30, dependendo do percurso que você vai fazer. Então aqui basicamente não tem uma, uma, uma lei que vigore sobre os veículos parados, mal estacionados, tudo. Tem a lei, mas parece que não é cumprida, parece que as multas não são aplicadas. Por isso que o pessoal parece que também não liga, não tá nem aí. E também tem aquela cultura do bom senso, né? Aqui é muito civilizado, dificilmente você vai ver alguém discutindo. Pelo menos eu, por enquanto, ainda não vi nenhuma situação de ninguém discutindo em trânsito, brigando por causa de trânsito, que nem eu falei, no máximo uma buzinada, né? Alguém com cara feia, foi o máximo que eu vi. Uma coisa interessante também que eu quero gravar um vídeo ainda, tô esperando a melhor ocasião para mim poder gravar um vídeo bacana sobre isso, é para mostrar para vocês o interior do veículo, como é diferente no Brasil, porque aqui, por exemplo, não é igual no Brasil que você chega, você pode pagar no ônibus também, não tem problema pro motorista ali, você pode pagar, você pode comprar o seu passe igual no Brasil, só que aqui tem um esquema de um passe único, por exemplo, 40 euros o passe, você se desloca de comboio, né, que é o trem, metro, que é o metrô, ônibus, você se desloca em todos esses veículos com esse passe único de 40 euros aí, né? E uma coisa interessante é que o ônibus ele não tem catraca. Ele não tem catraca, ele tem dois validador, aonde você entra e valida a sua entrada, né? Como não tem um saldo no cartão, você vai lá e valida e passa, só registra que você entrou. Se você for pagar no dinheiro, não tem problema, você fala até onde você quer ir e o motorista vai fazer a cobrança de acordo com o local que você vai ir, né? De acordo com a tarifa para onde você vai. Então é o seguinte, como não tem catraca, outra coisa que a empresa também não obriga é o motorista verificar quem pagou ou não pagou. Isso fica por conta do usuário. O usuário que tem que ter sua responsabilidade de ir lá e pagar. Por que eu estou falando isso? Porque a empresa deixa claro para a gente no treinamento que se o passageiro entrar e ele não pagar, a gente no máximo pode falar para ele, ó, você tem que pagar a passagem para embarcar. Se ele não pagar, você pode até falar para ele, ó, você precisa descer porque você não pagou. Só que se ele também falar que não vai descer, problema dele. Não é obrigação sua tirar ele de lá de dentro. A sua obrigação é dirigir e cobrar a passagem quando ele pagar, entendeu? Para que não haja confusão. Então o que que acontece? Vai falar, ah, mas o cara vai entrar e não vai pagar. Tá, ele vai entrar e não vai pagar. Mas nos ônibus não é muito comum, isso é muito comum. Eu já vi no comboio e no metro, isso é muito comum, principalmente no comboio. Mas o que que acontece? Tem fiscais que fica responsável por isso aí. Então, o fiscal, ele vai entrar em qualquer ponto do percurso ali, ele pode entrar no ônibus, no autocarro, e ele tem uma maquininha a qual ele vai verificar se você pagou ou não, se você validou a sua entrada ou não. Se você não validou a sua entrada, a multa é pesada.
A multa é 350 euros a multa. Então é uma multa bem pesada. E por incrível que pareça, eu só uma única vez que eu vi o fiscal dentro do autocarro fazendo essa verificação. Mas no comboio é muito comum. É muito comum no comboio. E tem muitas pessoas que dá o cano. Tem muitas pessoas que dá o cano mesmo. E aí, às vezes pode até, de repente, já ter passado pela cabeça de vocês. Ah, aposto que é brasileiro. Não, não é. Todas as vezes que eu vi, todas as vezes que eu tava no comboio e que eu presenciei, o fiscal colocando, pedindo que a pessoa saísse na próxima estação, porque ele ainda deu boi. Ele ainda falou, ó, você vai descer na próxima estação e vai sair e entrar e pagar novamente, pagar certinho. Eu não vi ele multando ninguém. Mas a maioria das vezes que eu vi foi pessoas africanas, de países africanos, né? Nunca presenciei um brasileiro. E por incrível que pareça, americano. Eu já peguei umas 5, 6 situações que era americano. Por que que eu falo americano? Não vou dizer bem que é dos Estados Unidos, porque eu tô indo mais pela lógica da pessoa falar inglês e pela fisionomia da pessoa. Mas às vezes que eu vi, né, essas 6 vezes que eu vi a pessoa falando inglês, você via a pessoa lá, tudo tal, e ficava meio assim quando o fiscal veio, pá, passou a maquininha e a pessoa não tinha pagado. Daí a pessoa vai ali, tenta dar um migué, o fiscal fala inglês também. Praticamente quase que todas as pessoas aqui que moram aqui, que é de Portugal, parece que fala inglês. Isso é muito comum. É muito comum mesmo. Você vê criancinhas falando inglês, é muito comum. Você vai numa loja, a pessoa tá te atendendo falando em português normal, mas se chega um cliente ali e fala inglês, ela fala inglês. Isso é muito comum. O inglês aqui eu acho que é fundamental para quem quer se desenvolver profissionalmente. Eu mesmo vou procurar eh, algumas aulas de inglês, mas eu tenho uma dificuldade para aprender. Eu queria achar alguém que pudesse me ensinar num horário, né, um determinado horário, que eu pudesse tentar aprender com a pessoa de uma forma mais particular, que ela conseguisse eh, ter uma disponibilidade para me dar aulas ali, mesmo que eu pague um pouquinho, né, um valor mais alto, mas eu preciso aprender um pouco mais rápido essa parte do inglês. E aqui é muito comum. Então, para a galera que vai vir aí, já vai pôr isso na cabeça que não é obrigatório. Ninguém vai te pedir para você falar inglês, mas é um diferencial muito grande. Para você se desenvolver profissionalmente, isso vai te ajudar muito aqui, né? Então, o fiscal foi lá, dialogou com a pessoa lá em inglês e pediu para que ela saísse e fez sair mesmo. Então, a multa, sim, a multa é pesada. Se ele der a multa para a pessoa, é pesada. E a maioria das estações também, como no autocarro, não tem catraca, né? Algumas tem lá aquela parte de vidro que você passa, as duas partes de vidro se abrem e você entra para dentro da estação, mas tem muitas estações que não tem catraca, ela é aberta. O muro tá ali e o portão tá aberto e você entra, sobe, entra e é sua consciência. Você tem que fazer o seu papel de cidadão. Tem a maquininha lá no canto, você vai passar o seu cartão e validar a sua entrada. Você tem que fazer o seu papel de cidadão honesto, né? E às vezes eu fico perguntando se isso funcionaria no Brasil, né? Qual seria o impacto que isso teria no Brasil, né? Aposto que 99% das pessoas no Brasil, né, iria fazer a coisa correta, mas é igual aqui. Aqui também não adianta falar que é diferente em qualquer lugar do mundo. Portugal é igual ao Brasil, tem pessoas boas, tem pessoas ruins, tem pessoas que quer passar a perna no outro mesmo, tem pessoas que se aproveitam da situação. Aqui eu já vi pessoas se aproveitar de situações de uma informação, meu, até uma informação pública que você só tem que repassar para o outro, né? A pessoa está com uma dificuldade no CEF, está com uma dificuldade de fazer uma coisa, você só tem que passar a informação para aquela pessoa, que é uma informação que às vezes está no site e a pessoa, por ser um pouco leiga, não conseguiu achar a informação, mas eu já vi gente cobrando por isso. É muito comum. Ah, se você me contratar o meu serviço, 30 euros eu te dou toda a informação. Tá, mas meu, a informação é de graça, tá lá no site. Eu entendo que não me custa nada. Se eu sei, eu tentar explicar para aquela outra pessoa. Assim como eu, quando eu não sei das coisas, eu também pergunto. E teve muita gente aí que sempre me ajudou de graça. Eu falo sempre aí dos parceiros de canal aí, o Daniel, né?
o Adriano, entendeu? São pessoas que sempre tiraram minhas dúvidas de graça, nunca me cobraram nada, pessoas extraordinariamente gente boa, entendeu? Então acho que a coisa é mais por esse lado, sabe? Tipo, não, nem tudo é dinheiro, nem tudo é ambição, sabe? Acho que as coisas é um pouquinho por esse lado aí, né? Vocês veem aí, pessoal, que a linha ela já vai chegando num ponto mais turístico, mais histórico, né? Essa linha ela é muito bacana de você andar nela por causa disso, porque você passa por vários pontos aí que são bonitos, pontos históricos aí, né? E como sempre, a dificuldade, porque o local é curto para você passar com um carro longo, né? Você precisa realmente tomar uma série de cuidado e esses autocarros, principalmente o Conecta, ele vem com um retrovisor do lado esquerdo, ele é um pouco mais curto, ele é como uma orelha, né? Ele é bem mais curto, próximo à janela, porém o lado direito, para quem é do Brasil aí, já vai matar a charada na hora. Ele é igual o retrovisor do G6, por exemplo, que é aquele retrovisor como um braço para frente, né? O G6, o G7, né? Aquele retrovisorzão grandão para frente. Então ele é bem extenso para frente. E se você não tomar cuidado, você passa raspando em tudo. A coisa mais comum é você ver retrovisor ralado e a traseira lá atrás ralada também, por causa justamente disso. A dianteira tem que passar lambendo e a traseira passa lambendo. Então as coisas são muito próximas. E vocês veem aí que na viradinha aí, ó como é que é, ó, na viradinha. Então você tem que ir lá na outra faixa, jogar no meio, porque senão a traseira você raspa lá atrás. Então você tem que jogar no meio, alinhar e continuar o seu percurso. E nessa, o carro que vem no sentido oposto, né? O medo não é de você bater a lateral do carro, porque você está prestando atenção tudo certinho, mas como você tem que entrar para a faixa pela contramão, né? Então você tem aquele receio de que o outro carro venha rápido demais e não dê tempo frear. Mas é só fazer com tranquilidade, não precisa fazer correndo, ninguém vai te punir por você atrasar a linha, porque sempre tem uma dificuldade. Aqui, basicamente, o que você não pode é sair antes do horário. Se no cronograma do CCO vai ser o órgão que vai. O órgão não, CCO vai ser a parte estrutural dentro da empresa que vai controlar os carros que estão na rua. Então o CCO ele vai ter remotamente aonde o carro está em tempo real. Então, por exemplo, ele sabe que esse carro ele tem que estar no ponto X tal hora. Por exemplo, ele tem que estar no ponto de tal lugar, de tal freguesia, às 4 horas da tarde. Se ele chegar lá às 4 horas, ótimo, maravilha, chegou no horário. Só que se ele chegar também 4h10, fazer o quê? Não tem como, atrasa mesmo. Tem trânsito, tem isso, tem tudo. Ninguém vai te punir por causa disso. No máximo, vão pedir para que você tente, na maioria das vezes, estar no horário correto, né? Mas o que você não pode é o veículo ter que estar naquele ponto 4 horas da tarde e você chegar 3h55 no ponto. Aí você não pode. Você não pode fazer a partida mais cedo. Você não pode estar adiantado na linha. Você nunca pode estar adiantado. Então, para isso, você tem que ir controlando o seu pé. Aonde você vê que dá para andar um pouquinho mais, você vai andar. Aonde você tem que reduzir, você vai ter que reduzir. E você vai ter que estar de olho no seu tempo ali. Eu tô atrasado, eu preciso apertar o pé um pouquinho mais. Eu tô adiantado, opa, eu posso ir com mais calma do que eu já estou aqui. Eu posso ir com mais tranquilidade. Principalmente nessa linha, por ser uma linha muito longa. E as coisas, pessoal, para você ver como vai mudando as coisas. Assim, a gente tem um projeto, chegamos aqui com um projeto e tal, mas as coisas vão se adaptando. De início, o intuito era com que a gente aprendesse 6 linhas, trabalhasse nessas 6 linhas, que seria uma chapa, né? E conforme a gente fosse aprendendo, a gente ia mudando para outras chapas e aprendendo outras linhas. Agora, por exemplo, a gente está treinando, depois a gente passou a treinar 20 linhas, 23 linhas. 23 linhas a gente passou a treinar, né? E de repente já mudou tudo, a gente já está treinando para 40 linhas. Lógico que a gente não está aprendendo todas, que isso é impossível, mas a gente ia fazer uma região com 6 linhas primeiro, 6 linhas numa região, depois aumentou para 20 linhas na região, agora já está subindo para 40 linhas na região. Basicamente o que eles fizeram foi pegar a região de Sintra, dividir em dois lotes de 20 e 20 para dividir as turmas para aprender. Mas agora a conversa já é diferente, que a gente vai ter que aprender as 40 linhas, os dois lotes, né? Para que, se necessário for, a gente esteja fazendo qualquer linha da parte operacional da empresa, né?
Mas também isso não é um bicho de sete cabeças, tá sendo muito tranquilo, a gente tá aprendendo na medida do possível. E depois no próximo vídeo eu vou gravar um vídeo especificamente com um esqueminha que eu acabei vendo na internet e o pessoal me mostrou aqui um aplicativo chamado Minha Rota. E eu fui verificar gravando a rota, tal, bacana, mas ele não estava totalmente eficiente. Então eu fui ver uns vídeos de uns gringos, tal, de um pessoal aí de fora, e eu descobri que o pessoal usava esse aplicativo junto com outro aplicativo, né, com outro GPS offline, onde você consegue transferir a rota. Então a gente fuçando ali conseguiu descobrir que você grava a rota no Minha Rota e você transfere os dados gravados para esse outro aplicativo, roda bacaninha como GPS mesmo, como o Google, como tudo. Meu, ficou nota 10, então isso vai ajudar muito. Eu vou fazer um vídeo, eu vou tentar fazer um vídeo essa semana ainda, explicando como que vocês vão usar esse esqueminha aí do Minha Rota junto com outro aplicativo que chama Osmand, esse outro aplicativo. Então vocês vão gostar muito desse projetinho aí, dessa maneira de trabalhar, porque vai facilitar muito. Lógico, você não pode ficar só confiando em aprender pelo GPS. Ah, eu tenho GPS aqui, eu vou me virar depois, tal. Não, você tem que também aprender, pegar os pontos fixos aí, isso é importante, você vê a linha, você tá fazendo o percurso, porque você vai aprender a se localizar nos locais e nos pontos de referência. E o GPS, claro, é um auxílio aí para você estar fazendo isso. Então é isso aí, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Quero agradecer todo mundo novamente aí por estar inscrito no canal, por acompanhar nossos vídeos aí, galera. Muito obrigado. Esse aqui foi o Edmilson do canal Ônibus na Veia Europa. Obrigado, pessoal.